Olha, o assunto agora vai ser Olimpíadas e Paralimpíadas. Nós estamos aqui com Edilson Freitas, que é diretor do Ministério Pão Diário. Um ministério que realmente conquista muita gente, conquista muitas almas, muitos corações e vai fazer um trabalho, está já fazendo um trabalho incrível para essas Olimpíadas aqui do Brasil. Mas antes, Edilson, um grande prazer ter você aqui conosco. Muito obrigada por ter vindo aqui e por trazer tanta informação importante para a gente. É um grande trabalho de vocês da Pão Diário. Obrigado, Andressa. Sempre uma alegria, né, estar com vocês. A gente já estivemos juntos aí em alguns eventos que vocês estavam cobrindo, né? E é verdade, o pessoal conhece muito o Pão Diário, às vezes pelo devocional, às vezes por algum material que adquiriu em alguma livraria, né? Mas ele é muito mais que isso, é uma série de projetos que nós temos aqui no Brasil e também no mundo, envolvendo capelania escolar, capelania militar, carcerária, programas de rádio, né? Talvez o pessoal já tenha até ouvido a leitura do devocional através de uma emissora de rádio, e também esse projeto agora que nós estamos lançando, a quarta edição já, para as Olimpíadas e Paralimpíadas do Rio. E o Pão Diário está em muitos países, não nasceu aqui no Brasil. O Pão Diário comemorou agora em setembro do ano passado 75 anos, né? O Ministério como um todo. O Devocional agora em abril comemorou 60 anos. Mas ele começou nos Estados Unidos e hoje ele está aí em 156 países, né? Em 56 línguas. Então, esse mesmo material que é lido aqui em português, você vai encontrar ele em coreano, em turco, inglês, espanhol, francês, alemão, mongol, farsi para o Irã, Iraque, Afeganistão, árabe para todo o norte da Europa, né? Então, nós temos vários escritórios espalhados pelo mundo. E aqui no Brasil, onde é o escritório? Então, o escritório para todo o Brasil é em Curitiba. E daqui nós fazemos toda essa parte de distribuição e gerenciamento dos projetos para todo o Brasil. Sensacional. Agora, esse grande projeto, vocês não poderiam estar fora, né, desse maravilhoso momento que o Brasil está vivendo agora, né? O Brasil está sediando as Olimpíadas e as Paralimpíadas, que vai ser um grande evento reunindo gente de todo o mundo. E assim, as pessoas estão abertas, felizes e realmente sedentas, muitas vezes, dessa informação e dessa alegria que tem para receber aqui no Brasil. E junto com essa alegria, vai a informação preciosa da palavra. É verdade. Você sabe que, para o Brasil, Copa do Mundo é muito importante. Mas Sim. Quando você vai para o resto do mundo, as Olimpíadas é o evento mais importante do ano. Nem todos os países têm um futebol tão forte. Mas Olimpíadas é uma oportunidade, é o maior evento que acontece no mundo. Eu estive há poucos dias no Rio de Janeiro, representantes de TVs de vários países, né? Eu creio que mais de 40 países com seus representantes ali. São atletas de mais de 90 delegações vão estar competindo. É uma festa, né? Às vezes a pessoa não é um atleta, mas vai assistir alguma competição na TV. Você pode não gostar do futebol, mas vai ter um atletismo, vai ter corrida, ginástica olímpica, são muitos esportes. Né? E por si só, o Brasil, todos apreciam, né? O Brasil, as pessoas gostam de fazer uma caminhada, de correr, de jogar o seu futebol. Então, é uma oportunidade, sim, nós vermos aí os melhores do mundo. Pensa que o atleta, para ele chegar ao nível de Olimpíadas, ele foi classificado como o melhor do seu país. Sim. E você juntar todos esses atletas do mundo e colocar num lugar para competição é muito bacana. E será uma festa linda, tenho certeza. Será uma festa. E até por isso a gente está lançando essa quarta edição já desse projeto, que é o projeto Jogada Perfeita. Pois é, nos conte então como vai ser essa atuação do Ministério Pão Diário dentro das Olimpíadas. Então, nós desenvolvemos conteúdos, na verdade essa é a quarta edição já, né? Nós já fizemos, nasceu em 2010 na África do Sul, durante a Copa do Mundo. Fizemos uma segunda edição em 2012 para as Olimpíadas de Londres, foi muito bacana. Mesmo as Olimpíadas sendo em Londres, nós tivemos uma distribuição de mais de 200 mil recursos aqui no Brasil. Depois, com a Copa do Mundo, nós tivemos, antes de iniciar a Copa do Mundo, nós tivemos aí a distribuição de 1,2 milhões de livros aqui no Brasil. Muito bom. E nós fizemos nas línguas, diríamos, dos campeões mundiais, né? O alemão, o francês, o italiano, o espanhol, o inglês e português.
E quando encerrou a Copa do Mundo, nós já viemos trabalhando para os Jogos Olímpicos, porque a gente fala Olimpíadas, mas as Olimpíadas do Brasil começou em Londres, né? Quando eles entregaram, ora, agora as Olimpíadas começa, os Jogos acontecem agora, mas toda a preparação, a classificação dos atletas aconteceu durante esses últimos anos aí. Sim. Então aqui para o Rio nós estamos aí com uma aliança com outros ministérios, porque o Pão Diário, ele trabalha muito na retaguarda, nós somos a parte de conteúdo, né? Então nós criamos uma série de recursos, entre eles material impresso, são aí 3 folhetos, um contando a história do Eric Liddell, que foi um dos maiores campeões daquele filme, inclusive Carruagem de Fogo, foi feito um filme sobre a vida dele, ele era britânico e ele desfrutou muito das Olimpíadas que ele participou, porque as pessoas conheciam ele por ganhar as medalhas, ganhou medalhas em Paris de 100 metros, 200 e 400, mas ele era conhecido por fazer a amizade com todos os atletas. É um ambiente muito interessante para quem está ali, de convivência. Fizemos também outro sobre Contrariando o Impossível, que nós vamos trabalhar muito ele durante Paralimpíadas, porque ele traz a questão de disciplina, a questão de foco que o atleta tem que ter. Fizemos uma edição do Pão Diário, que ele traz mensagens do Pão Diário, uma seleção de vários anos, e ele traz sempre aquele exemplo inicial, primeiro parágrafo relacionado com algum esporte, depois uma aplicação bíblica. Você sabe que na Bíblia tem mais de 100 referências quanto ao esporte. Então, nesse livreto, a gente colocou algumas que relaciona sim a questão do esporte como físico, mas também que relaciona essa questão do fortalecimento espiritual. Ficou muito legal. Muito bom. E fizemos uma outra edição, que é a Sports Edition, nós estamos chamando, que é uma edição para jovens, então ele é todo em colorido, traz exemplos de atletismo, de basquetebol, voleibol, futebol, que são 16 mensagens para ser lidos aí durante os Jogos Olímpicos. E ainda tem um CD maravilhoso. E esse CD foi bem interessante porque eu estava num evento e até o Paulo Baruch ia passando e ele me disse, eu falei, ô Paulo, vamos participar aí desse projeto? E ele falou, mas eu sou um cantor. Eu falei, por isso. Então nós juntamos aí hinos clássicos, hinos conhecidos e cânticos como Só o Poder de Deus, Amazing Grace, hinos que são cantados nas igrejas, alguns que já estavam esquecidos, e colocamos em ritmos brasileiros e convidamos alguns cantores, né? Nem todos foi possível, mas o Leonardo Gonçalves, a Keila Martins, o Eduardo Silvana, o Paulo Baruch, o Eduardo Camargo, e eles cantaram essas músicas nesse CD em ritmos brasileiros, como bossa nova, samba, e ficou muito legal. Sensacional, ou seja, Pão Diário realmente abraçando esse universo do esporte, da atividade física, incentivando, né, o corpo, né, ao trabalhar o corpo, a mente, a alma, o espírito, né, e essa conexão com o Senhor e Salvador. É fantástico o trabalho de vocês estão de parabéns. Obrigado. E o legal, Andressa, até para o ouvinte aí do programa... Pois é, quem está assistindo agora, né, está interessado no material. Então, tudo isso está disponível, e disponível assim, sem custo. Basta ir lá no site, que é o nome do projeto, jogadaperfeita.com.br. Anote aí. Jogadaperfeita.com.br. Lá você vai na área de música, você vai poder baixar o CD. Você sabe que esse CD ele já foi baixado mais de 390 mil pessoas em 44 países do mundo. Ainda que nós não divulgamos para fora do Brasil, as pessoas descobriram e não sei como foi assim um viral e pessoas do mundo inteiro baixaram, inclusive países da Ásia, África, a Europa, foi muito legal. As pessoas estão baixando. Lá é possível baixar a partitura se você é músico, quer tocar naqueles ritmos, o playback para cantar na igreja, totalmente gratuito. E o site ele é bem completo, a gente tentou fazer com que a pessoa que quer interagir, ela possa através do site ter tudo. Então ela tem o CD, ela pode todos os dias ler uma mensagem, nós estamos aí, são 365 mensagens, nós começamos há 1 ano atrás esse site, então a pessoa vai lá, cada dia ela vai ler a mensagem relacionada com algum esporte e descobrir coisas sobre esse mundo esportivo. Ou seja, tem a mensagem, tem informativo, durante as Olimpíadas também vão ter informativos ali, é isso? Tem uma coisa bem completa. Tudo, durante todos os Jogos Olímpicos e Paralímpicos, né, nós vamos estar colocando notícias diariamente, acompanhando o quadro de medalhas.
E também não só na TV, você pode baixar o aplicativo, está disponível ali na plataforma do Google Play para Android, também na plataforma iOS, você baixa lá para o seu iPhone e você consegue ter toda essa ferramenta, todo esse conteúdo disponível no teu celular. Então você vai ter a mensagem diária, você vai ter o CD de música já para fazer download no teu celular, você vai poder saber as notícias, tá bem interessante. Eu recomendo a todos irem, nós temos aí mais de 100 mil pessoas que antes do lançamento já estavam interagindo, né? Então eu recomendo o pessoal ir lá e baixar no jogadaperfeita.com.br. Sensacional. E durante os jogos, lá no Rio de Janeiro, mais de 1.000 pessoas vão estar distribuindo todo esse material também para os atletas, para os familiares, para quem estiver visitando Rio de Janeiro, conhecendo e participando dos jogos, é isso? É verdade. Esse material impresso, nós temos uma aliança com vários ministérios do Brasil, entre eles Mocidade para Cristo, Jocum, e tem um ministério que está coordenando tudo isso no Rio, que se chama Movimento Braços Abertos. Então está sendo feito todo esse treinamento, já vem ao longo de 2 anos sendo feito. Inclusive agora no dia 5 vai ter um culto onde vai ser lançado esse projeto. E esse material vai estar sendo distribuído lá no Rio, né, para as pessoas gratuitamente. Tanto para os atletas, né, que vão estar lá, você sabe que os atletas inicialmente eles ficam isolados nessa área, né? Mas depois que termina a competição dele, ele continua por um tempo conhecendo a cidade. E diferentemente da Copa do Mundo, onde normalmente se vê o atleta, talvez a mulher, o filho, as Olimpíadas vêm vários familiares acompanhar. Sim. E todos esses familiares eles ficam hospedados na cidade. Então é uma oportunidade única que o Brasil tem de ter esse contato. Já pensou a gente ter com a liberdade que nós temos de falar de Deus, de falar de Jesus Cristo, né? É verdade. Ainda aqui no Brasil ainda temos essa liberdade. Então, às vezes outros países que estão vindo para cá, onde não encontram essa liberdade, vão ter acesso a esses materiais. E eles esperam isso, sabe? O Brasil ele tem muito isso que nós recebemos de braços abertos. Eles sabem que tem alguns problemas que vai acontecer, mas eles esperam essa recepção do brasileiro. E é bem interessante que o Rio está bem preparado para isso, sabe? As pessoas em si eles estão esperando, estão ansiosos, estão vivendo, estão aproveitando. Ok, Edilson, foi um grande prazer estar aqui contigo e de entender um pouco mais desse projeto sensacional do Ministério Pão Diário. Parabéns pelo trabalho de vocês, por pensarem dessa forma, por já pensarem antes das Olimpíadas, né, antes da Copa até, e já prepararem esse material para realmente evangelizar, levar uma palavra de conforto, uma palavra de fé, uma palavra de esperança, né, porque acho que tem muitos corações aflitos, a gente está passando por um momento difícil a nível mundial e a nível de Brasil também, então eu acho que tudo vem a calhar. Legal. Eu acho que Deus usa vocês muito. É verdade, é uma alegria. E um comentário que eu sempre digo é que vão estar aqui os chineses, que são grandes campeões, vão estar os americanos, né, vários países do mundo. Mas a música, né, e o esporte é uma linguagem universal, então não se precisa falar aquela língua, né? Todo mundo sabe que quando a bola entra no gol, né, as pessoas vão gritar é gol. Que quando alguém cruza a linha dos 100 metros em 9 ponto alguma coisa de segundos, aquele é o campeão. Então o esporte em si ele é uma linguagem universal, né? Todos os atletas são preparados. E tudo isso que envolve desde a disciplina, questão de preparação, questão de foco, que tem a ver com o corpo, né? Nós tentamos abordar isso nos livretos, nos conteúdos, mas também trazendo para uma outra área, que às vezes a pessoa se esquece. Ele faz academia todos os dias, ele malha, né? Ele tenta dar aquela caminhada, mas muitas vezes ele esquece disso que você disse, que é a área espiritual, que você tem que alimentar. Então nós tentamos juntar essas duas coisas, né? Ali você, nesses conteúdos, tanto do site, que você pode baixar, quanto no material impresso, você tem essa questão do conteúdo espiritual, que traz coisas maravilhosas, tesouros que estão contidos na Bíblia e que você pode ir descobrindo, né? Descobrindo que disciplina ele pode estar relacionado com esporte, mas ele está relacionado com sua vida, a questão do foco, o que é realmente importante para um atleta pode ser cruzar a linha de chegada, mas na nossa vida nós temos que ter um foco.
né, no que nós vamos fazer. Então, todas essas bases nós trouxemos, né, mostrando que a Bíblia é maravilhosa, né, que ela traz tudo isso. É viva. É viva, atual. ela é super viva, atual. E também nessa área de conteúdo ela está presente e tem ensinamentos formidáveis. Muito bem. Mais uma vez, muito obrigada. Obrigado, foi um prazer. Ministério Pão Diário. Acessa lá, hein? Jogada Perfeita. Eu quero convidar você a abrir a palavra de Deus no livro de Atos, no capítulo 1. Livro de Atos do Apóstolos, capítulo 1, versículo 8 em diante, diz assim: Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até aos confins da terra. Dita estas palavras, foi Jesus elevado às alturas, à vista deles, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos. E estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, eis que 2 varões vestidos de branco se puseram ao lado deles, e lhe disseram: Varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus que dentre vós foi assunto ao céu, do virado modo, ou melhor, foi assunto ao céu, virado modo como o viste subir. Diga graças a Deus. Jesus muitas vezes alimentou milhares de pessoas, mas esta mesma multidão que veio atrás dele, ele dizia assim: ó, hoje não tem comida para vocês não. Se vocês estão vindo atrás de mim por causa de alimento, vão comer na casa de vocês, em outras palavras, na minha versão. O que quer dizer com isso, querido? Jesus curava os doentes, enfermos. E o grande marco de Jesus, ele falava o seguinte, pastor Wagner: vão e não fale quem curou vocês. O interessante é que Jesus operava milagres, e parece que aos olhos humanos ele trabalhava contra ele mesmo. Ele curava os enfermos e ele dizia para as pessoas: não falem por quem vocês foram curados. Interessante isso. E eu fiquei olhando, dizendo: Senhor, mas por que eles não poderiam propagar este milagre? E o Espírito Santo falou claramente ao meu coração: não que Jesus não queria que as pessoas o conhecessem, não que Jesus não queria que o nome dele fosse glorificado, porque ele mesmo nos ensina que quando glorificamos a ele, glorificamos ao Pai. Mas o que Jesus estava nos ensinando, querido, é que ele curava os enfermos, ele parava tudo por causa de uma pessoa. Se você pegar vários textos na palavra de Deus, como foi o caso do cego de Jericó, Jesus estava caminhando, e aquela multidão o seguia, ali tinha muitos cegos, muitos doentes, mas quando aquele cego começa a clamar, filho de Davi, ele para, e ele para tudo, para a necessidade daquela pessoa, daquele homem. Mas sabe o interessante, por que Jesus, ele não queria que as pessoas viessem até ele, para dizer: foi você que curou aquele ou aquele outro? Jesus está nos ensinando o seguinte: ele curava as pessoas, e ele dizia para as pessoas: não precisa trazer elas até mim. Esta autoridade, esta unção e este poder que você recebeu, você mesmo pode curar e libertar a muitos. Não precisa ficar preso a mim, querido, como pastor, não precisa ficar preso a uma pessoa, mas esta autoridade, este poder, ele deu a mim e a você. As últimas palavras de Jesus nessa terra foram essas. Jesus poderia ter feito grandes milagres, Jesus poderia dizer assim: olha, é o último momento que eu estou aqui na terra, então eu vou curar esse, eu vou libertar aquele. Mas ele olhou para os discípulos e ele disse bem o seguinte: mas recebereis poder. Em outras palavras, ele estava dizendo: eu e você, o mesmo Espírito que estava sobre Jesus, está sobre a sua vida, está sobre o seu ministério, está sobre a sua casa, está sobre a sua família. Nós precisamos entender, querido, que foi isso que Jesus nos deixou como legado. Ele ensinou a 12 homens, e diga-se de passagem, os apóstolos fizeram as piores coisas nos últimos dias de Jesus. Um traiu, outro negou, outro se suicidou. Talvez você diga: mas João estava lá na cruz. Na cruz João estava, mas lá no Getsêmani Jesus estava sozinho, até João o abandonou. Os discípulos fizeram as piores coisas nos últimos dias que Jesus estava nessa terra. Mas eu quero que você compreenda, Jesus não está interessado naquilo que fazemos muitas vezes.
Jesus está interessado em quem você é. E a palavra de Deus nos diz que nós somos filho de Deus, que nós recebemos autoridade para isso. E o que eu quero compartilhar com você nesta manhã, querido, esses mesmos homens falhos, esses mesmos homens que abandonaram a Jesus, esses mesmos homens que tinham fraquezas, no último momento que Jesus está na terra, Jesus poderia ter falado tantas coisas, ainda que Jesus não estava morrendo, mas estava indo para o céu, mas Ele deixa esse legado para nós: ser-me-eis testemunhas. Mas para sermos testemunhas, nós precisamos, em primeiro lugar, sermos cheios do Espírito Santo de Deus. E talvez você diga: pastor, o que é ser cheio do Espírito Santo de Deus? É falar em línguas estranhas, é gritar também. Mas o ser cheio do Espírito Santo de Deus, querido, é todo dia você acordar e dizer assim: ó, Rogério, escute bem, não vive mais você aqui dentro, mas quem vive em mim é o Espírito Santo de Deus. Esta carne ser mortificada todo dia, e você acordar e dizer assim: eu tenho um chamado, eu tenho uma missão, eu sou testemunha do Senhor nessa terra. Para isso que você foi chamado. Jesus pegou aquelas palavras e impregnou no coração daqueles apóstolos. E o interessante é que milagres aconteceram naquele lugar. Quando Jesus estava subindo aos céus, Ele disse: ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria, e até no estado do Paraná. É isso que Jesus estava dizendo. Jesus já estava dizendo de mim e de você, que nós seríamos testemunhas. Através desses homens, esse evangelho chegou até nós. E o que nós temos feito hoje? Deus está levantando uma geração de homens e mulheres que estão aqui nessa manhã também, para que nós possamos vivenciar aquilo que a palavra de Deus nos ensina. O mesmo apóstolo Pedro que ouvimos aqui agora há pouco, que estava pescando, que estava ali naquela pesca milagrosa, o mesmo apóstolo Pedro que negou Cristo, era o mesmo apóstolo que, quando eles olharam para o céu, Jesus designou a eles: voltem para Jerusalém. Sabe o que eu aprendo com isso? Há milagres na nossa vida onde nós estamos. Perceba que quando Jesus subiu aos céus, os discípulos estavam vendo um milagre, Jesus sendo levado aos céus. Quando eles estavam para o alto, de repente aparecem dois varões, dois anjos, e dizem para eles assim: o que vocês estão olhando para o alto? Esse mesmo Jesus que vocês estão vendo vai descer. Em outras palavras, querido, os anjos estavam dizendo: ei, não é aqui o vosso lugar. Ele não falou para vocês voltarem para Jerusalém? Estava acontecendo manifestações do céu ali naquele monte. Jesus subindo, os anjos aparecendo, mas ali não era o lugar aonde eles receberiam o poder. Aquele monte era tão próximo de Jerusalém, mas Jesus estava dizendo que era para eles irem para Jerusalém. Diga comigo: Jerusalém. Sabe o que simboliza Jerusalém? Se você pegar todos os textos da palavra de Deus, todas as pessoas que dizem assim: ó, vamos subir a Jerusalém. Jerusalém é o lugar considerado pelos judeus mais alto. Vamos subir a Jerusalém. A tua Jerusalém, querido, é aos pés do Senhor Jesus. É na tua Jerusalém, é no teu secreto, é onde você está buscando poder e graça do Senhor, que Ele vai te dar as maiores revelações, para que você venha a ser essa testemunha viva, esse homem missionário. E quando o apóstolo Pedro recebe essa palavra com os demais, a Bíblia diz que os anjos falam para ele: estão com os olhos para o alto, por quê? Vocês têm que sair daqui, vocês têm que ir para Jerusalém, vocês têm que executar o chamado de vocês. Mas antes deles exercerem o ministério, a Bíblia diz, como você conhece, eles ficaram ali orando, clamando, e do alto eles foram o quê? Revestidos de poder. A partir do momento que eles receberam o Espírito Santo, na mensagem de Pedro, quase 3.000 almas aceitaram a Cristo. Sabe o que isso nós aprendemos, querido? Jesus nos deu autoridade para isso. Sem o Espírito Santo nós não conseguimos fazer nada. O interessante, querido, é que esses homens falhos, esses homens pecadores, esses homens que eram homens problemáticos, eram esses homens que Jesus, através da vida deles, mudou a história desse mundo. E eu quero profetizar na sua vida nesta manhã. Talvez você tenha olhado para o seu ministério, talvez você tenha olhado para o seu chamado, talvez você tenha olhado até mesmo e enxergado alguns milagres. Volte para Jerusalém, volte a jejuar, volte a orar, volte a clamar, volte a experimentar os milagres de Deus, que aonde você colocar as suas mãos, paralíticos
comecem a ressuscitar, a andar, aonde você colocar as suas mãos, que mortos comecem a levantar. Pastor, mas isso acontecia no passado? Não, o mesmo Espírito, recebereis poder e serei testemunhas, tanto em Jerusalém, Judeia, Samaria, Curitiba, Colombo, Pinhais, Paranaguá, o estado do Paraná está nas suas mãos, o poder, querido. Depende de mim e de você. Nós precisamos entender que esta palavra de Deus é para a nossa vida. Sabe, o que nós precisamos compreender cada dia, muitas vezes nós esperamos acontecer algo extraordinário. Tudo que você precisa, Deus já te deu, já está dentro de você essa autoridade. Muitas vezes você fica perguntando: Senhor, por que o Senhor não me usa? Senhor, eu preciso ser usado no meu ministério, nisso. Querido, tudo que você precisa, Deus já te deu. O mesmo Espírito que estava sobre Jesus está sobre a sua vida. Mas nós vemos no texto de Marcos também, uma grande multidão de doentes, de enfermos. E as pessoas, Jesus já tinha curado a muitos. E muitos ali estavam para ser curados por Jesus. Mas se você perceber no texto de primeiro capítulo de Marcos, Jesus ele vai para o outro lado. Jesus ele vai para a Galileia. Mas os doentes não precisavam ser curados? Os enfermos não precisavam ser curados? Mas Jesus olha para Pedro e diz assim, olha, e Pedro vai à procura dele e diz: Senhor, a multidão está à tua espera, para o Senhor orar, para o Senhor curar. Ele diz assim: vamos para outro lugar. Porque ele desprezou os doentes? Não, querido. A palavra que Jesus tem para nós nessa manhã, como nós ouvimos, é que além da cura física na sua vida, você precisa entender que o primeiro chamado que Deus tem para a sua vida é fazer missões, é levar a palavra de Deus. Você muitas vezes fisicamente está doente, está enfermo, muitas vezes você está com dores, muitas vezes você olha a situação e diz assim: não vai dar certo, mas pela autoridade de Deus sobre a sua vida, é hora de você levantar as suas mãos. Levanta as suas mãos agora e declare: eu profetizo sobre a minha cidade, eu profetizo sobre o meu bairro, eu profetizo sobre a minha igreja, assim como Pedro e os apóstolos receberam este poder e esta autoridade sobre a minha cidade, sobre a minha igreja, irão e virão as multidões, como aconteceu na vida de Pedro. Muito obrigado mesmo de coração. Estamos chegando ao final de mais um programa Amor Sem Fronteiras. Um abraço, até o próximo programa e viva Cristo!